Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós temos uma aula de ciências e vamos conversar um pouquinho sobre a classificação dos animais. Mas antes, a gente precisa entender o que é classificação. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Para entendermos o que é classificação, eu trouxe aqui uma cesta com vários brinquedos misturados. E nós precisamos separá-los em pequenos grupos, ou seja, em categorias. Isto é, classificar. Vamos separá-los então? Ok, aqui estão todos os brinquedos que estavam na cestinha. Vamos separá-los por categorias. Eu posso separar todas as frutas. Vamos ver. Eu posso separar os instrumentos musicais. Eu posso separar as bolinhas em outro grupo. Também posso separar as pecinhas de Lego. Ou seja, eu separei em pequenos grupos. Eu classifiquei os brinquedos. Ok, eu separei os brinquedos em pequenos grupos. Mas será que existe só essa forma de separar? Vamos ver? Observe o critério de separação que eu utilizei agora. São os mesmos brinquedos, mas eu separei em diferentes grupos. Dessa vez, eu preferi separá-los por cor, ou seja, eu classifiquei de um modo diferente. Na natureza, existem incontáveis tipos de animais, de tamanhos, formas, cores, cada um é diferente. Para simplificar o estudo dessa imensa variedade de bichos, os cientistas resolveram classificá-los em diferentes grupos, de acordo com a característica de cada um. Vamos estudar então? O primeiro grande critério de classificação dos animais é quanto à coluna vertebral. Os cientistas classificaram os animais vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral, ou seja, o esqueleto, os ossos. Nós humanos somos vertebrados. Dentro do grupo dos animais vertebrados, os cientistas classificaram outros 5 grupos menores, todos vertebrados também: mamíferos, anfíbios, aves, peixes e répteis. Nas próximas aulas de ciências nós estudaremos sobre esses grupos de animais. Fique atento! Já os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem a coluna vertebral, estão separados em invertebrados aquáticos e terrestres, que também estudaremos nos próximos capítulos. Vamos ver agora um pouquinho sobre a classificação dos animais de acordo com o nosso livro, no capítulo 4 de Ciências. Veja, a primeira imagem nós temos um cientista e ele tem vários animais ali, ele está tentando separá-los, ele está tentando catalogar, né, em pequenos grupos, ele está tentando organizar. E no Levantando Hipóteses, nós temos as seguintes perguntas. O cientista está tentando organizar a sua coleção de animais. Que dica você daria para ele? Como você organizaria? Cada um, de repente, tem um jeito diferente de separar, não é mesmo? Quais são as diferenças entre a aranha e a borboleta? Olha lá, a aranha e a borboleta. O número de patas, antenas e asas, né? A aranha não tem. Pergunta número 3. Que outro animal você colocaria no mesmo grupo das aranhas? Por quê? O escorpião poderia ficar no mesmo grupo das aranhas, porque o escorpião também tem 8 patas. Pergunta número 4. Que animais você colocaria no mesmo grupo da borboleta? Por quê? Vamos ver. A formiga, a abelha, o gafanhoto, pois eles também têm 6 patas e também têm asas. Poderiam ficar no mesmo grupo. É uma sugestão. Número 5. Na coleção do cientista, há algum animal parecido com a estrela do mar? Acho que não, né? Na natureza, que animais se parecem com ela? Na natureza, nós poderíamos ver, de repente, o ouriço do mar, outros animaizinhos lá do mar, né? Beleza. Por que nós temos que classificar?
Imagine agora que você ganhou um presente com 2.000 figurinhas de jogadores de futebol, todas misturadas de diferentes períodos, diferentes países, times, diferentes posições. Como você organizaria essas figurinhas em um álbum? Algumas sugestões de respostas. Você poderia separá-las por ano, por país, time, por nome, ordem alfabética, por posição de jogadores, por cores das camisetas. Então você tem que responder essa perguntinha como você separaria, tá bom? A pergunta número 2 diz para nós compararmos com um colega. Então você pode deixar em branco. E no clique tem escrito: classificar é agrupar elementos semelhantes, ou seja, eu vou organizar de acordo com as características, com as semelhanças de cada animal. Agora chegou a sua vez. Na página 115, nós temos esses animais. Que animaizinhos são esses? Olha lá. Nós temos a pantera, a cobra, o mico-leão dourado, a onça pintada, a raposa, o ganso, o papagaio, a formiga, o gafanhoto, beija-flor, peixe, urso, elefante e baleia. Lá na página 116, você vai separá-los de acordo com o seu critério. Você pode separar por tamanho, por onde moram, aqueles que vivem na água ou que vivem na terra. Você pode separar por pelo, por pena, por não sei qual vai ser o seu critério. Então você vai separá-los agora em grupos de acordo com o seu critério de classificação, tá bom? Na página 117, nós lemos o seguinte texto: a classificação dos seres vivos. Segundo a Bíblia Sagrada, Adão deu início à história da classificação, pois foi o primeiro a dar nome aos animais. Mais tarde, outras pessoas também inventaram modos de categorizar os seres vivos. Um exemplo é o padre chamado Agostinho, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo, que há cerca de 1.600 anos classificou os animais em úteis, nocivos e indiferentes. Os vários sistemas de classificação existentes no passado causavam muita confusão, pois não havia um padrão a ser seguido em diferentes lugares. Essa dificuldade permaneceu até 1735, quando o cientista sueco Carl von Linné, conhecido como Linneu, escreveu um livro sobre a categorização dos seres vivos. O sistema desenvolvido por ele, com essa finalidade, é utilizado até hoje. Por isso, Linneu é considerado o pai da classificação. Animais vertebrados. Assim como seres humanos, alguns animais apresentam ossos. Conjuntos de ossos de uma pessoa ou de um animal recebe o nome de esqueleto. Determinados ossos formam a coluna vertebral, que fica nas costas desses seres vivos. Então, ali nós temos a imagem de um esqueleto humano, a coluna vertebral, e o esqueleto de um cachorro com a coluna vertebral. Os seres vivos que têm a coluna vertebral são chamados de vertebrados. Os animais vertebrados são separados em 5 outros grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E os animais invertebrados? Muitos animais não têm ossos. Eles não apresentam esqueleto, nem coluna vertebral. Como não têm um esqueleto para sustentar o corpo, geralmente são pequenos. Então, animais que não apresentam a coluna vertebral são chamados de invertebrados. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre a classificação dos animais. Nos vemos na próxima aula. Um beijo!